Então, bem-vindos a esse bate-papo. Nós marcamos 2 encontros para que a gente possa discutir o preenchimento e o reporte de dados do Desafio Energia. Então, no primeiro encontro, a ideia é a gente discutir um pouco sobre as primeiras abas do formulário de energia. Eu vou apresentar aqui para vocês, um instante só. Pronto, vocês já devem estar vendo aqui a minha tela. Eu estou aqui no meu login de teste, né? Então, como que vocês vão fazer? Eu vou até mostrar aqui inicialmente. Toda vez que vocês logarem no sistema com o CNPJ e a senha cadastradas, vocês vão clicar em Desafio Energia. Para aqueles que já aderiram ao desafio, para aqueles que não aderiram, existem alguns passos anteriores, mas são bem simples e estão bem descritos no nosso site. Para quem já aderiu ao Desafio Energia, basta clicar, então, aqui no botão Participante. No canto superior direito, clicar em Informar Dados. E aí vocês vão selecionar o ano de reporte. O ano de reporte desse ciclo é o ano de 2022. Pois bem, aqui 3 formulários anteriores aos dados de energia são importantes e devem ser preenchidos nessa ordem. E aí, depois que foram preenchidos, clicando em dados de energia, existe uma série de abas para preenchimento. A primeira delas, e é muito importante, é a aba de identificação. Aqui é importante preencher o nome do responsável ou dos responsáveis pelo preenchimento dos dados de energia. Para preencher é muito simples, basta colocar o seu nome e sobrenome, como queira. Um e-mail, super importante o e-mail para que a gente possa entrar em contato. Nosso primeiro canal de comunicação é o e-mail, mas também o telefone é importante caso a gente precise conversar com vocês, tá? Pode ser um telefone fixo ou um telefone celular. E aí clicar em salvar. Uma vez que foi salvo o formulário, aparece o registro aqui na lista. Em qualquer momento, qualquer um desses registros podem ser editados, tá bom? Em qualquer momento, como eu estou fazendo aqui, ó. Tá bom? Então, a importância dessa aba de identificação é justamente a gente poder, eventualmente, se comunicar com vocês, porque a gente sempre prepara uma etapa de devolutiva dos dados que foram reportados. A segunda aba, também bastante importante, a aba de ambientes, é a aba onde serão registrados os dados do ambiente, dos ambientes que tenham ou não algum tipo de serviço energético, tá? Então, aqui vocês estão vendo o formulário, aí no campo de identificação, qualquer ambiente, qualquer nome, né? Qualquer nomenclatura que vocês queiram colocar, aqui é mais para uma identificação da unidade. Tipo de climatização é importante, dessas 4 opções. Então, vejam que quando os ambientes são reportados, a gente tem que pensar na divisão baseado no tipo de climatização e no tipo de lâmpada e no tipo de sistema de climatização que tem naquela área específica. Então, por exemplo, eu quero reportar um ambiente que eu identifiquei e ele é, por exemplo, climatizado para conforto, né? Por exemplo, ele tem uma área de 500 metros quadrados, ele funciona 24 horas por dia, por exemplo, 365 dias por ano. Tá? Quais são os tipos de lâmpadas, ou o tipo de lâmpada que tem nesse ambiente? Por exemplo, vou reportar aqui que 100%, aí eu digito aqui o número 100% da área que eu indiquei, ou seja, 500 metros quadrados,
são atendidos por LED. Mas pode acontecer que 90% é atendido por LED e 10% por lâmpadas fluorescentes. Isso quer dizer, por exemplo, que 90% desses 500, ou seja, 450 metros quadrados, é atendido por LED e o restante, 50 metros quadrados, atendidos por fluorescente. E assim por diante. Vale a pena notar que a somatória das porcentagens sempre tem que dar 100%. Tá? E para o sistema de climatização é a mesma coisa. Vamos supor que nesse ambiente específico eu tenho aqui 100% da minha área sendo atendida por equipamentos de climatização unitários, por exemplo, aparelhos de ar-condicionado unitários, né, do tipo janela, do tipo split, né? Enfim. Uma vez preenchido todos esses campos, todos eles são aqui obrigatórios, à exceção de identificação, que pode ficar em branco, porém eu não recomendo. Uma vez feito todo esse preenchimento, salvar, e aí o registro desse ambiente vai para a nossa lista, como um registro, e o sistema já nos alerta de que, como nós reportamos lâmpadas, para que a gente não esqueça de reportar as lâmpadas na aba iluminação, e também os equipamentos ou sistemas de climatização também na aba HVAC. Então é só dar o entendi e aí continuar o registro de mais ambientes. Nesse botão resumo, o sistema ele já faz uma análise, uma compilação básica dos dados que foram sendo inseridos e ele te mostra aqui a área total por climatização, por uso final de iluminação e também por tipo de sistema de climatização. Então, é uma aba resumo baseada nos dados, nos registros que você salvou. Tudo bem? Bom, esse é uma das abas principais, super importante de ser preenchida, e que vale muito a pena observar que a área total, nós recomendamos e pedimos para que vocês verifiquem que a área total reportada, ela é conhecida com a área total reportada, por exemplo, no formulário de perfil anual. Tudo bem? Por que essa precisão é importante? Porque depois de feito o registro de vários dados de energia, é possível obter então um diagnóstico energético e calcular, por exemplo, métricas de, por exemplo, quilojoules ou megajoules de energia consumidos pela unidade por metro quadrado, por exemplo. Por isso que é muito importante sempre o registro de todos os dados e que esses dados sejam dados de qualidade. Eu vou partir então para a próxima aba, que é de energia elétrica. Tudo bem? Então, vamos lá. Energia elétrica. Vou começar um registro do zero aqui, que não tenho nenhum registro teste aqui. A aba também ela é super intuitiva. Aqui a gente vai preencher a energia elétrica comprada, adquirida, tá? Da distribuidora de energia elétrica, caso vocês estejam no mercado regulado, ou de uma comercializadora, de uma geradora, de uma empresa, caso vocês estejam no mercado livre. Tá? A descrição da fatura é qualquer texto que identifique para vocês essa fatura. Normalmente, os hospitais têm uma única fatura, mas existem aqueles que têm várias faturas. Para quem tem mais de uma fatura, eu recomendo que preencham todos, tá bom? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, fatura, energia elétrica, tá? O que vocês quiserem aqui, é uma identificação para vocês. Concessionária ou distribuidora. Aqui, já tem uma lista de todas as distribuidoras
no Brasil, tá? Todas elas. Então, vai ser muito difícil vocês não acharem a distribuidora na qual vocês estão conectados, tá? Para quem está no ambiente regulado, basta selecionar aqui. Para quem está no Mercado Livre, selecione a distribuidora a qual vocês estão conectados, tá bom? Aquela empresa que presta o serviço de distribuição, tudo bem? Então aqui eu vou chutar, como eu estou em São Paulo, eu vou colocar aqui vou colocar a Enel, né? A Enel São Paulo, que é a distribuidora da qual eu estou conectado. Ambiente de contratação, existem duas opções. Ou você está no regulado, ou você está no ambiente livre. Tá? Eu vou fazer uma de cada. Ambiente regulado, seleciono o subgrupo. Né? Normalmente, a grande maioria dos hospitais é A4, né? Ou seja, são consumidores que recebem a eletricidade em alta tensão, ou seja, pertencem então ao grupo A, mais especificamente ao subgrupo A4, tá bom? Aonde que vocês identificam esse subgrupo? Na fatura de energia elétrica. Então, todo mês vocês recebem uma fatura com o histórico de consumo e lá, geralmente no cabeçalho da fatura, existe ali a razão social da instituição, existe o CNPJ e existe lá grupo A, subgrupo A4, modalidade verde, por exemplo. Tá? O que é modalidade verde? Modalidade verde significa que para a demanda contratada existe um único valor, né? Um único valor contratado, que diferentemente da modalidade azul, em que existem a demanda contratada para ponta e fora de ponta. Então percebam que se eu selecionar verde, na tabela de demanda, a coluna fora de ponta, ela fica desabilitada, porque eu só tenho um valor a ser reportado, tá bom? Se eu colocar aqui azul, a coluna ela é habilitada, então vocês têm que preencher os dois valores que vem no histórico, vem na fatura, tá bom? E aqui, então, a gente começa a preencher, aqui existem 3 tabelas, né, como vocês perceberam, né? Consumo mensal, demanda máxima e custo. Super importante preencher todos os campos, para a gente poder depois fazer cálculos, né, de, por exemplo, o custo por megawatt-hora, por exemplo, né? Então a gente preenche aqui os dados, aqui a quantidade de energia elétrica consumida na ponta, ou único, se for o caso, fora de ponta, e assim por diante. Eu não vou preencher todos, porque basta vocês copiarem e colarem os dados da fatura. Na demanda, a mesma coisa, né? Por exemplo, a demanda máxima é a demanda máxima medida, tá? Não é o valor da demanda contratada. Por exemplo, existe às vezes um hospital que a demanda contratada, por exemplo, é, vamos chutar aqui, 600 quilowatts. Tá? Mas, naquele mês específico, a demanda máxima medida, que foi informada na fatura, por exemplo, foi de 538. Então, é justamente esse o valor que vai ser informado. Por exemplo, na ponta 538, fora de ponta, sei lá, qualquer outro valor. 519, por exemplo. Tá bom? Então, não é a demanda contratada, não é o valor que você contratou com a distribuidora, mas sim o valor que você efetivamente consumiu em termos de potência máxima. E, obviamente, o custo também. Então, eu vou chutar aqui um número, vamos supor, R$100.000,00, tá? Aqui, todos os campos, você pode preencher com até 2 casas decimais, tá bom? Consumo é sempre em quilowatt-hora, não é necessário preencher os números depois da vírgula, porque geralmente o consumo em quilowatt-hora ele é bem alto, né? Demanda também não vejo que é tão necessário. No custo, sim, no custo é legal preencher
o valor realmente pago, tá bom? Quando salva, notem que quando você pode salvar o registro para o ano todo sem preencher alguns meses, tá? Essa opção nós quisemos deixar assim, caso vocês queiram preencher, por exemplo, aos poucos, tá bom? Muitas vezes o usuário ele não tem todas as informações de uma única vez, então você pode criar o registro e você vai preenchendo aos poucos, tudo bem? Aqui a gente até colocou, né, 0,00. Eu não coloquei, mas o sistema colocou para a gente, tá? Aqui, automaticamente ele preenche. Tudo bem? Posso editar a qualquer momento, posso apagar. Eu vou adicionar agora uma outra fatura, por exemplo, fatura energia elétrica, B3, por exemplo, tá? Concessionária mesma, né, a Enel São Paulo, ambiente de contratação. Eu tenho, por exemplo, nesse hospital, eu tenho lá, eu recebo uma fatura de uma parte do prédio, que tem uma fatura separada, no mercado regulado, B3, por exemplo, tá? Modalidade tarifária, ou ela é convencional ou ela horária branca, tá? A horária branca, ela tem valores ponta e fora de ponta, tá? E na convencional não. Na convencional você só tem um único valor, tá? Então segue da mesma forma, né? Tranquilo aqui também. Eu salvo e fica assim. Se você quiser mudar para livre, você pode. Aqui fica igual. Aqui fica igual. Tomem só cuidado, porque muitas vezes, se a gente preencher o azul, por exemplo, essa coluna aqui, ela ficou habilitada. Quando você muda para verde, ela é desabilitada, tá? E aquela informação, ela some, tá? Então, só tomem cuidado com isso, antes de fazer o preenchimento. Tipo de consumidor também está especificado na fatura, tá? Ainda dentro do Mercado Livre, você pode ser um consumidor chamado livre ou especial. O livre significa que você pode consumir a energia, você pode comprar energia de um gerador de qualquer fonte, né? E o especial, que você compra normalmente a energia de fontes incentivadas, que são fontes renováveis, tá? E aí normalmente você tem essa informação da porcentagem de desconto na TUSD, né? Se você souber, você pode preencher, por exemplo, 50%, e é, a energia que eu compro ela é 100% de fontes renováveis, então eu preencho aqui 100%, tá? Esses dois campos, eles não são obrigatórios, tá? Então, se você não quiser ou não souber a informação, pode deixar vazio. Eu recomendo que preencham, é uma forma de vocês criarem um histórico das faturas para vocês mesmos, tá bom? E aqui, a mesma coisa, a gente salva, tá bom? Então tá aqui 2 registros para energia elétrica comprada. É possível também que a unidade tenha um sistema de geração própria de energia. E então nós incluímos no sistema essa possibilidade. Tá? A possibilidade é no sentido de você identificar um sistema de geração distribuída, tá? Por enquanto é somente essa a opção que nós temos, tá? Muitos falam assim, puxa, mas eu tinha, por exemplo, geradores que eu usava para geração de eletricidade por exemplo, gerar eletricidade e abater energia elétrica na ponta, né? Eu sei que alguns hospitais faziam e talvez até façam isso,
mas nós não temos esta opção hoje, tá bom? No futuro, é uma ideia de complementar. Por enquanto, só a geração distribuída, que é o caso, por exemplo, de um sistema fotovoltaico, que é o mais comum que a gente vê, né? Então, o sistema fotovoltaico, ele é um sistema conectado à rede, né? Também só tem essa opção aqui. A fonte, o sistema fotovoltaico, a fonte é solar, e aqui eu posso colocar, por exemplo, a potência nominal do meu sistema, tá? Como está escrito aqui, por exemplo, ó, insira a potência nominal de corrente alternada total, né? Que totaliza a potência de saída dos inversores. Vamos supor que eu tenho aqui um sistema de, por exemplo, 140,5 kW, tá? Essa é a potência nominal do meu sistema. Fator de capacidade, se souberem, né, normalmente não é um número que é muito divulgado, mas se souberem, preencham, né? Fator de capacidade para energia solar geralmente é um número baixo, né? Em torno de 14, 15%. Tá? E aqui é a geração mensal em quilowatt-hora. Tá? Você pode preencher na ponta ou fora de ponta ou só único, né? Usando essa tabela da esquerda. Tá? Então, normalmente muitos sistemas fotovoltaicos têm até um aplicativo de celular, ou tem uma plataforma na internet em que você consegue ver quanto de energia elétrica foi gerada mês a mês. Então você pode pegar essa informação e pode colocar aqui, tá bom? É uma forma de registrar essa geração e manter um histórico no tempo, tá? Então aqui vou chutar qualquer valor e salvar a informação também, tá? Então por enquanto é isso. Eu vi que alguém mandou pergunta no chat. Deixa eu dar uma lida no chat. Qual o prazo para iniciar o report? Qual o prazo para iniciar o reporte, né? Até a Monique já respondeu. Bom, você pode já iniciar o reporte, né? Está aberto desde abril. O prazo final é 31 de julho, tá bom? Igor, bom dia. Desculpe-me, poderia repetir a bandeira mesmo sendo verde, devo inserir azul para não desabilitar? Não, desculpa, eu acho que eu não me expressei bem. Com relação ao preenchimento aqui dos dados de energia elétrica, se a sua bandeira, se a modalidade tarifária é azul, você escolhe azul, tá bom? Se for verde, você escolhe verde. É que às vezes, estou falando isso que já aconteceu comigo, fazendo teste aqui. Conversei com o Rinaldo, é para a gente colocar um banquinho dentro do box, não é um banco lá fora. Por exemplo, eu selecionei azul e comecei a fazer o preenchimento e depois eu percebi que não, puxa, era verde, né? E aí, quando você muda para verde, essa coluna aqui ela é desabilitada e aí você perde o dado que você preencheu, tá? É só essa questão, mas não precisa fazer essa mudança, tá bom? É que às vezes a gente se confunde e acaba selecionando errado e só vai descobrir depois, tá bom? Só isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Se quiser, podem abrir aqui o microfone. Eu fechei o microfone de alguém que eu acho que abriu sem querer, mas se tiverem perguntas, podem abrir o microfone também, tá, pessoal? Tudo bom? Dúvidas com relação à energia elétrica? Ficou claro, tá? Se alguém tiver dificuldade em localizar essas informações na fatura, na conta, né, que chega para a gente, pode fazer contato comigo por WhatsApp ou por e-mail, eu ajudo vocês a localizarem e vocês entenderem quais são esses parâmetros aqui. Tudo bem? Bom, pessoal,
Vamos então para combustíveis. Essa é a última aba que a gente vai discutir com vocês hoje, tá bom? As demais ficam para o próximo encontro. Combustíveis. Quando a gente fala de energia, obviamente a gente fala de energia no sentido amplo, né? Muito além da energia elétrica. Para a gente reportar a eletricidade, tem essa aba específica que a gente acabou de ver, mas, obviamente, um hospital ele usa outras formas de energia que se apresentam para a gente na forma de combustíveis, né? Por exemplo, GLP, gás natural, óleo diesel e assim por diante, tá? Então, tudo aquilo que é uma fonte energética, é um recurso energético, mas não é eletricidade, a gente vai reportar nessa aba, né? Por exemplo, vamos começar aqui por... Você vê que a lista aqui ela é ampla, né? Etanol, gás natural seco, gasolina comum, né? Para veículos, gasolina pura, o GLP, óleo combustível, óleo de xisto, óleo diesel usado muito em geradores, e lenha, né? Existem alguns hospitais com caldeira a lenha, né? Então, o que é mais comum da gente ver? Por exemplo, o GLP. O GLP é usado, por exemplo, na cozinha, né? Caso o hospital tenha cozinha própria. Então, você pode colocar aqui, olha, eu uso GLP para cozinha, né? Ou cocção, né? Tanto faz. Cozinha barra cocção de alimentos, tá? Ao selecionar o tipo de combustível, automaticamente é preenchido aqui no campo unidade, a unidade referente a esse combustível. Então ele quer que seja reportado o GLP em tonelada, tá bom? Tomem cuidado, porque muitas vezes a gente recebe a fatura ou pode confundir com quilo, tá bom? Se vocês têm a informação em quilos, tem que tomar cuidado para dividir o número por 1000 para a gente reportar em tonelada, né? Então, se eu consumir, por exemplo, 1.500 quilos, por exemplo, no mês de março, eu vou converter isso para tonelada, dividindo o número por 1000. Então, 1.500 dá 1,5 tonelada, tá bom? E aí eu preencho aqui qual o custo, quanto que eu paguei por essa tonelada e meio. Vou chutar aqui um número, vou colocar, por exemplo, sei lá, 30 mil, tá bom? E assim por diante. Você só precisa preencher, uma vez que você preencheu o volume na unidade especificada, você precisa preencher o custo, tá? Isso é obrigatório, esse campo aqui não pode ficar sozinho, tá? A linha, né? A linha tem que estar completa. Mas se você não teve, por exemplo, em abril consumo, você pode deixar em branco. Uma vez que você deixou consumo em branco, você pode deixar o custo em branco também, obviamente, tá bom? Então você só preenche consumo e custo nos meses que efetivamente você teve o consumo e aquele custo, tudo bem? Então, salvei aqui e ele salva, tá bom? Vou adicionar um outro combustível, por exemplo, gás natural seco, né? Por exemplo, para limpeza, banho, né? Se eu tenho, por exemplo, aquecedores para banho, alguma coisa assim, tá? Ele automaticamente já me deu, olha, metros cúbicos, né? Então eu vou preencher também quantidade de metros cúbicos que eu consumi, colocar aqui, por exemplo, 10.000, 10.500 e o custo associado a isso, tá? Por exemplo, estou chutando os números aqui, tá, pessoal? Os números são aleatórios, só para mostrar para vocês. Se eu preencher um número aqui, vamos ver se ele me avisa. Esqueci de preencher o custo. Vou tentar salvar, vai aparecer esse alerta, tá? O sistema tem muito disso. Ele tem alertas
para não deixar você esquecer de preencher um campo que é importante, né? Na planilha de apoio, a gente não tinha esses alertas. Então, muitas vezes, muitas abas, muitos campos ficavam vazios e o registro em si ficava incompleto. Então, a gente não conseguia usar o registro porque ele estava incompleto. A informação ela era parcial e não servia para nada, tá bom? Por isso que é importante o preenchimento completo. Aí eu preencho aqui e tal, com um valor qualquer, salvo. Tudo bem? Então, para combustíveis, eu tenho que preencher a linha, tá? O consumo na unidade especificada e o custo. Se você não teve consumo nos outros meses, é possível você deixar em branco, tá bom? Por exemplo, óleo diesel. Óleo diesel, eu diria que quase todos os hospitais têm, né? Geradores a diesel para emergência, backup, né? Então você pode colocar aqui, ó, geradores diesel, tá? Você vai reportar a quantidade consumida em cada mês em litros, tá bom? Aqui, vamos supor, eu consumi 500,5 litros. Gastei aqui, sei lá, 1.789,98. E assim por diante, tá? Você pode reportar esses combustíveis que a gente mostrou são combustíveis usados em aplicações estacionárias, né? Ou seja, equipamentos que estão dentro da sua unidade. Um gerador, aquecedores de passagem, boilers, caldeiras, uma aplicação estacionária. Posso reportar combustíveis para aplicações não estacionárias, ou seja, aplicações móveis? Pode. Por exemplo, posso reportar quantidade de gasolina comum que a minha frota utiliza? Pode. Se essa frota de veículos é própria, ou mesmo que ela seja alugada, ela está sendo gerenciada pela unidade, você tem o controle sobre a gestão dessa frota e você abastece o carro, é você quem paga o consumo desse combustível, sim, você pode reportar, por exemplo, gasolina comum aqui para a sua frota de veículos, tá? Por quê? Porque nesse sentido a gente não está estabelecendo que as fronteiras da tua instituição é simplesmente só o prédio físico, né, onde o hospital está instalado, ou os vários prédios que compõem toda a unidade hospitalar. Você está dizendo que a fronteira ela vai além, né? Que para você prestar serviços de saúde, você tem esse consumo aqui com veículos, por exemplo, tá bom? Então você está ampliando essa fronteira virtual da tua unidade, englobando também esses consumos, tá? Então sim, é possível, e aqui você pode reportar a quantidade em litros, né, de combustível que você gasta, por exemplo. Estou chutando aqui também os números, tá? Então, ó, é possível também. E assim por diante, tá? Quanto mais combustíveis você reportar, melhor. Por quê? Porque para fazer o diagnóstico energético, a gente tem daí então a gente consegue pegar todas essas aplicações, todos os consumos, os mais diversos tipos de combustíveis, além da energia elétrica, e a gente consegue converter tudo para a mesma unidade, trabalhar, por exemplo, em joules, né? Então, aí sim a gente vai ter um diagnóstico energético envolvendo todos os consumos de energia dentro dessa fronteira que você definiu para a tua instituição. Tudo bem? Aqui eu só recomendo
que seja feito o reporte de combustíveis para aplicações móveis ou estacionárias para o mesmo CNPJ, tá bom? Então, por exemplo, se a sua unidade ela tem um outro local, ou uma filial, ou o CNPJ mudou, seria interessante fazer a separação, tudo bem? E uma pergunta, combustível comprado para a roçadeira pode reportar? Sim, pode ser reportado. Eu não sei qual o combustível, mas qualquer que seja ele, etanol, gasolina, diesel, óleo combustível, qualquer tipo de combustível pode sim ser reportado. Se você utiliza essa roçadeira por um fim dentro da tua unidade, né? E isso de alguma forma, mesmo que indiretamente, contribui para a prestação de serviços de saúde, sim, você pode reportar, tá bom? Mais dúvidas com relação a reporte de combustíveis? Então vejam só, aqui a gente tem, com o tempo a gente vai ter, então, uma lista, né, com vários registros. Você pode, inclusive, você não precisa fazer uma única linha para GLP, por exemplo. Você, de repente, você usa GLP para diferentes fins. Você pode reportar, criar um outro registro para GLP, para um outro fim qualquer aqui, tá? Uma outra, sei lá, aplicação 2, qualquer que seja, tá? Limpeza também. E aí você, da mesma forma, você vai fazer esse reporte, né? Então, eu especifiquei aqui, né? Especifiquei o consumo de GLP para cocção e para uma outra aplicação qualquer, tá? Então, isso é possível, né? Para gás natural, óleo diesel, a mesma coisa, tá? Não tem problema. O importante é que, no fim, tudo aquilo que você registrou seja efetivamente aquilo que você consumiu dentro dentro da tua unidade, tá bom? Mais dúvidas, pessoal? A gente está aí a 4 minutos de acabar esse bate-papo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Colocar alguma questão, alguma experiência até que vocês tiveram? Eu chamei até meu amigo Anderson. Aqui eu não sei se ele está presente. Anderson, se você estiver por aí, quiser falar, quiser contar um pouco da sua experiência, fique à vontade, tá? Já te agradeço enormemente pela disponibilidade, por ter participado aqui com a gente. E a Monique também colocou aqui um link super importante para vocês registrarem presença, tá? Então clique aqui no link que está no chat e preenchem os dados para confirmar a participação de vocês. Eu estou muito satisfeito, estou vendo aqui 23 participantes aqui no nosso bate-papo. Pessoal, muito obrigado pela participação. E temos aí mais 3 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Vejam só, pessoal, comparando com a planilha que nós temos, são exatamente o mesmo conjunto de dados que são solicitados, só que de uma forma mais intuitiva, mais prática e mais rápida também, tá? Que eu vou pedir para vocês, aproveitem que vocês estão no embalo, que a gente está aqui conversando, tratando desse assunto, e comecem a fazer agora o reporte, tá? Então percebam que vocês não precisam fazer tudo de uma vez, vocês podem fazer aos poucos, tá bom? Então, clica lá, vai na área do associado agora, clica, dados de energia, já começa a fazer para você não esquecer depois, tá bom?
É bem simples. O pessoal aqui está dizendo que foi bem esclarecedor, que bom. Fico contente com isso. O intuito era esse mesmo, né? Bem prático. E realmente, pessoal, a ferramenta ela é prática, ela foi feita dessa forma, tá? Deixa eu até mostrar para vocês algo que a gente quer que vocês tenham acesso cada vez mais, que é isso aqui, ó. Na aba Ambientes, por exemplo, existe um botão aqui para resumo. Olha só que interessante. Depois que você preenche aqueles vários registros dos teus ambientes, você tem um resumo, né? Por tipo de climatização, por uso final de iluminação. Esse resumo, ele por enquanto só está implementado na aba Ambientes, mas ele vai estar em outras abas também, tá? O sistema vai sendo aprimorado com o tempo, tá bom? Então, é importante que vocês preencham para vocês já terem esses dados compilados, já terem algumas ideias com relação a diagnóstico energético, tá? E mais importante que esses dados, eles ficam armazenados para vocês. E com o tempo, se vocês participarem todos os anos, vocês vão criando um histórico para vocês mesmos. E isso, com o tempo, vai se transformar numa gestão, uma gestão energética, tá bom? Uma vez que vocês fizeram todo o reporte, não esqueçam de clicar nesse botão aqui embaixo de submeter os formulários. Enquanto vocês estão preenchendo, os registros eles aparecem para vocês, tá bom? Quando finalizarem todas as abas, cliquem em submeter, para de fato a gente salvar. Os dados já estão salvos, mas de fato vai mostrar para a gente que vocês finalizaram o reporte. Tudo bem? Pessoal, último minuto aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocar algum ponto importante, esclarecer alguma coisa que eu falei aqui que não ficou muito claro? Tudo bem? Então tá bom. De qualquer maneira, eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá? No WhatsApp, por e-mail, telefone. Iniciem, tá? Aproveitem o embalo, iniciem a participação, comece a reportar. Natural que surjam dúvidas, me procurem que a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Estou super contente que aqui apareceram mais de 20 participantes. E a gente se vê, tá? Não esqueçam de se inscrever para o dia 4 de julho, onde nós vamos falar das outras abas, iluminação, HVAC, refrigeração e aquecimento. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E nós marcamos 2 bate-papos. Esse aqui é o segundo, para que a gente possa tratar do preenchimento dos formulários online do Desafio Energia. Então, no primeiro encontro, na semana passada, nós conversamos um pouco sobre as primeiras abas desse formulário, né? Abas de identificação, abas de ambientes, energia elétrica e de combustíveis. E agora, nesse encontro hoje, nós queremos mostrar para vocês as demais abas que se referem mais aos equipamentos e sistemas dos hospitais. Então, o bate-papo hoje é para mostrar como fazer o preenchimento desses equipamentos nos nossos formulários. E, claro, quem tiver dúvida de como fazer algum tipo de preenchimento, fiquem à vontade para perguntar, tudo bem? Então, eu vou apresentar minha tela. Eu não preparei nenhuma apresentação formal, eu vou simplesmente apresentar aqui a minha tela e vou fazendo com vocês aqui, nós vamos fazer juntos como faz esse preenchimento, tudo bem? Então, eu vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela.
Acredito que... Opa, não, fiz errado. Estava mostrando outra coisa. Pronto, agora sim. Então, acredito que vocês já devem estar vendo a minha tela. Então, o primeiro passo, pessoal, é importante, né? Acessar no site do PHS a página para que vocês façam o login com o CNPJ e a senha da unidade de vocês, tá? Todo o reporte, todo o preenchimento dos dados de energia é feito pelo site do PHS, mas por meio da área do associado, tá? Então, basta aqui entrar com as informações. Eu tenho aqui uma área do associado teste, né? E então, vocês vão clicar aqui na área participante. Para aqueles que ainda não aderiram ao Desafio Energia, essa é a primeira etapa, né? O nosso site traz informações bem claras de como aderir ao desafio. Uma vez que vocês aderiram ao desafio, esse botão vai estar como participante, tá? Caso contrário, cliquem nele, ele vai estar como adesão, para vocês aderirem. Aqui no caso eu já aderi, então basta clicar em participante. Aí lá no canto superior direito, clicar no botão informar dados. E aí, importante, selecionar o ano de reporte. O ano de reporte para esse ciclo é o ano de 2022. Ao clicar no ano de 2022, uma sequência de formulários irão aparecer aqui na parte de baixo da página, sendo que esses 3 primeiros, eles têm que ser preenchidos, né? Recomendo que vocês preencham, inclusive na ordem, para daí terem acesso às abas dos dados de energia, tudo bem? Então, é super importante e recomendo que vocês preencham na ordem. E também, quando clicarem em cada um desses formulários, antes de sair, verifiquem se todos os campos, todas as perguntas foram respondidas ou foram selecionadas. Que às vezes falta só um campo que não foi preenchido e aí aparece como incompleto o formulário, tá bom? Então, em dados de energia, essas 4 primeiras abas nós conversamos com vocês semana passada. Nós vamos começar hoje a partir dessa aba iluminação. E o objetivo dessa aba é muito simples, é justamente registrar todas as lâmpadas que a unidade possui, tá? E essa aba, ela tem uma conexão com a aba ambientes. Não sei se vocês se lembram, mas em ambientes, o formulário pergunta qual o percentual da área reportada que é atendida por lâmpadas, por algum tipo de tecnologia de iluminação, né? E ali você seleciona, inclusive, quais são atendidas, quais atendem, né? E qual o percentual da área atendida, tá? Então, e quando você preenche o ambiente, aquele campo lá em cima de identificação, que é o nome do ambiente, vocês vão perceber que ele vai aparecer agora aqui na aba iluminação. Então, eu vou criar um registro, tá? Vou criar aqui um registro fictício para vocês irem acompanhando esse preenchimento, tá? Todos os campos que têm o asterisco são campos obrigatórios, eles têm que ser preenchidos. Em alguns deles existe um balão com algumas instruções bem básicas sobre o preenchimento, tá? Então, vamos lá, primeiro campo, tipo ou tecnologia da lâmpada. Vou selecionar aqui só com marca. E já existe uma lista pronta com alguns fabricantes, né, com algumas marcas, mas não todas, tá bom? Se você sabe qual,
a marca, qual fabricante da sua lâmpada, basta você selecionar. Por exemplo, vou pegar aqui, pegar a primeira aqui. Se você sabe qual que é o fabricante, mas não encontrou na lista, pode selecionar outros. Tá? Então, vamos supor que a marca da minha lâmpada eu conheço, mas ela não está na lista, não tem problema. Aí, como sugestão, tá? Aqui é só uma sugestão, entre parênteses, no campo modelo, você pode colocar aqui a marca que você conhece da sua lâmpada. Por exemplo, a marca é do tipo, é a XYZ, modelo ABC, aço 18, por exemplo. Tá? O campo modelo, ele é facultativo. Tá? Se você já conhecesse a marca e já tivesse escolhido aqui, aí você pode deixar só o modelo, tá? ABC-18, como eu coloquei aqui. Tá? Como não está na minha lista, eu coloco entre parênteses a marca no campo modelo. Tá? Isso é uma sugestão. Se vocês quiserem deixar só ABC-18 ou não deixar nada, não tem problema. Quantidade. Aí eu vou reportar a quantidade de lâmpadas que são iguais. Por exemplo, 90. Potência unitária, a potência de cada lâmpada. 18 watts. Fator de potência. Por exemplo, 0,95. Fator de potência é um campo facultativo, tá? Não é obrigatório. Fluxo luminoso, esse campo aqui é obrigatório. Por exemplo, aqui, 900 lumens. IRC, também é um campo facultativo. Vou colocar aqui 80. Da útil, também é facultativo. Temperatura da cor. Então, vários campos não são obrigatórios. Tá? Ambiente. Como eu tinha comentado antes, todos os ambientes que foram registrados lá na aba Ambientes, eles aparecem aqui. Então, se esse grupo de lâmpadas que você está reportando, ele está todo em um certo ambiente, por exemplo, aqui na recepção, você pode selecionar recepção e aí fica identificado esse grupo de lâmpadas e aonde que esse grupo de lâmpadas está instalado. Tá? Se esse grupo de 90 lâmpadas está instalado em muitos locais, muitos ambientes diferentes, você pode deixar simplesmente em branco, tá bom? Existem hospitais que conseguem fazer essa divisão, né, bastante precisa dos seus ambientes e conseguem fazer um reporte de lâmpadas por ambiente, tá? Outros hospitais preferem fazer reporte em grupos maiores, tá? Não tem problema, é vocês que vão decidir, tá bom? Mas existem essas duas possibilidades. Funcionamento, aqui é o funcionamento, né, em horas por dia, tempo médio desse grupo de lâmpadas. Então, vamos supor que esse grupo de lâmpadas funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana e 52 semanas por ano. Tá? Então, esses dados do tempo é importante porque a gente consegue futuramente calcular, por exemplo, quantidade de energia e potência gasta. E o status também é obrigatório, tem que selecionar. Aqui é muito simples, são duas opções, ou está funcionando ou não está funcionando esse grupo de lâmpadas. Tudo bem? Então, percebam que eu estou fazendo um registro de um grupo de lâmpadas semelhantes, tá? Os dados técnicos são dados unitários, ou seja, de cada lâmpada. E os dados operacionais é para esse conjunto, para esse grupo de lâmpadas também. Uma vez que eu preenchi todos esses dados, basta clicar em salvar. E aí aparece o registro na minha lista. E eu posso adicionar quantos registros eu quiser para quantos grupos de lâmpadas eu tiver. Tudo bem? Também
eu posso fazer a edição desses dados. Basta clicar aqui no registro, a tela aqui é aberta novamente, e aí, por exemplo, falar, puxa, me confundi, não são 90, são 95 lâmpadas. E aí basta salvar. E é muito simples. Da mesma forma, eu posso apagar esse registro por inteiro, tá? Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esse formulário? É um formulário bem simples, bem objetivo, tá? Não tem, assim, muita... Alô? Alguém? Oi? Igor, tudo Charles. bom? Tudo bom, Charles? Tudo bem, boa tarde a todos. Bacana essa parte de iluminação, só que eu tenho só uma dúvida, né? Uhum. Eu já fiz o levantamento daqui do meu ambiente, todas as lâmpadas do nosso hospital aqui. Só que a grande maioria é de uma marca específica, mas não são todas as marcas. Então, o que eu fiz? Não sei se é correto, eu queria uma orientação sua, né? Eu peguei, verifiquei todas as lâmpadas, todas as marcas, e fiz uma equivalência, ou seja, a maioria das nossas lâmpadas correspondem a 70% no nosso hospital. E as outras marcas, a potência, o lumens, os watts, são equivalentes. Então, eu considerei uma marca só. Nesse caso, tudo bem fazer dessa forma ou teria que colocar marca a marca? Não, tudo bem. No caso, como você tem... isso é comum, tá? Não, acho que não é um caso isolado. Existem hospitais que têm muitas marcas diferentes, né? Existem duas formas de fazer. Ou deixar como outros, que aí no caso você conhece a marca, né? Ou simplesmente você pode clicar também numa opção que está logo aqui em cima, que é o não informado, né? O não informado, na verdade, ele está aí para ser selecionado para aqueles hospitais que de fato não conhecem a marca, né? Eles não têm o registro, não têm essa informação. Então pode ser colocado não informado ou outros, tá? Aqui, no seu caso, como você tem muitas marcas diferentes, mas você conhece elas, você pode deixar outros, tá? Não vejo problema nenhum. No No meu campo caso, modelo, você pode também colocar uma observação, né? Você pode colocar aqui diversos, por exemplo. Diversas marcas. Tudo bem? não, perfeito. Tá ótimo. Tudo bem? Legal. Essa dúvida é super importante, viu, Charles? Foi super importante você ter perguntado, porque acontece mesmo. Às vezes os hospitais têm uma infinidade de marcas e de modelos. Às vezes a marca é igual, mas com uma ligeira diferença de modelos. Então a gente não precisa se atentar, né, ser tão específico. Existem hospitais que fizeram uma compra, um lote grande, então eles sabem exatamente marca e modelo, é bem homogêneo, né? Então tudo bem, tá? Mas fiquem tranquilos com relação a isso. O mais importante para o diagnóstico energético, em se tratando de iluminação, é potência, tá? São esses dados técnicos. Potência, é importante que esteja bastante correto, fluxo luminoso e, nos dados operacionais, o tempo médio em que a lâmpada ou o grupo de lâmpadas funciona. Tá bom? Perfeito, Legal. Igor. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Então, vamos mudar então agora para a aba HVAC. A HVAC, vocês já podem notar aqui que existem 3 grupos de formulários, né? Para a gente reportar equipamentos de climatização, que são equipamentos unitários, por exemplo, aparelhos de ar-condicionado, sistema central, né, de expansão indireta, que são as CAGs, as centrais de água gelada, e seus respectivos chillers, e também sistemas centrais de expansão direta. Vamos fazer aqui um exemplo de cada um desses. Para equipamento unitário, né, são os aparelhos de ar-condicionado. Selecionar qual o tipo deles, janela, split cassete, assim por diante. Vou pegar, por exemplo, aqui o split Haiol. A marca
é o mesmo raciocínio para iluminação. Se você não conhece a marca, não tem informação, você pode registrar não informado, né? Se você conhece, mas não está na lista, você pode selecionar outros, tá? Ou então selecionar que você conhece. Por exemplo, vou pegar uma marca qualquer aqui. Modelo da unidade evaporadora e modelo da unidade condensadora não são obrigatórios, tá? Se você tiver e quiser deixar o registro, vale a pena. Ano de fabricação do aparelho, tá? Se você não sabe essa informação, você pode selecionar não informado, tá bom? Por que a gente resolveu colocar ano de fabricação, né? Para que a gente possa monitorar esse parque de equipamentos ao longo do tempo, tudo bem? Então fica um registro para a gestão desses equipamentos. Mas se você não tem informação, também tem essa opção aqui de não informado. A função aqui é a função predominante para aplicação, para o uso do equipamento, né? Então, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que eu uso para frio, né? Para resfriar o ambiente. Quantidade, né? Aqui eu posso reportar um único equipamento, ou um grupo de equipamentos similares, ou seja, tem a mesma especificação. Então, vou colocar aqui, sei lá, o 9. Potência elétrica não é obrigatório, tá? Porque muitas vezes a informação é difícil de ser encontrada. Se você tiver informação, vale a pena colocar. Por exemplo, eu vou chutar aqui um número. Eu sei que meu equipamento aqui tem 900 watts. Capacidade de refrigeração em BTU hora, né? BTU por hora. Por exemplo, 9.000 BTUs. E aí, a hora que eu dou o tab aqui, ou clico em outro campo, automaticamente o sistema vai calcular o COPE, né, o coeficiente de performance desse equipamento. Tá? Por quê? Porque o COPE é uma fórmula muito simples, ele usa o valor da potência e o valor da capacidade de refrigeração, faz o cálculo e coloca aqui. Então, o sistema ele faz o cálculo automaticamente e já preenche o campo. Tá? Porém, o COPE não é obrigatório. Então, se você não quiser preencher, não precisa. Tá? Se nos teus dados técnicos existe uma pequena diferença, né, o fabricante falou, olha, não é 2,93 e 2,94, você pode mudar. Você é livre para mudar o campo, para editar esse campo a qualquer momento. Tá bom? Mas eu vou ficar aqui com o que o sistema calculou. Às vezes tem um arredondamento também aqui na última casa, enfim, tá? Isso não é também o mais importante. Fluido refrigerante não é obrigatório, mas é super importante vocês colocarem para também irem gerenciando qual o fluido refrigerante que vocês estão utilizando, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar o R410A, por exemplo, tá bom? Ambiente, a mesma coisa, aqueles ambientes que eu registrei na aba ambientes, eles aparecem aqui como uma opção, porém, se o meu grupo de equipamentos unitários está em vários ambientes diferentes, eu deixo simplesmente vazio aqui, tá bom? Funcionamento é a mesma coisa, né? O raciocínio é igual para iluminação. Eu vou colocar aqui o tempo médio que esses equipamentos, né, que esse grupo de equipamentos que eu estou registrando funciona por dia. Então, vamos supor aqui 12 horas por dia, 5 dias por semana, 48 semanas mês, tá? Aqui embaixo é entrada em operação, ou seja, quando que esses equipamentos aqui entrarem em operação. Muitas vezes, como são 9, é um grupo grande, talvez cada um deles entrou num mês e num ano diferente. Tá? Aí você pode deixar em branco, não é obrigatório o preenchimento. Às vezes você está reportando um único equipamento e você sabe quando que ele entrou em operação, né? Mês e ano, e aí você pode colocar aqui também. Tá?
E a mesma coisa para a saída de operação. Se você está descomissionando um equipamento por qualquer motivo, você também pode registrar aqui o mês e o ano que ele saiu, tá? Se atentem que esse registro é válido para os equipamentos que estavam em operação em 2022. Então, feito esse registro, né, salva, e aí ele aparece aqui na nossa lista. E, mesma coisa, posso editar qualquer registro a hora que eu quiser, tá bom? Posso apagar, enfim. Vamos agora, então, para CAG Schiller. Também vou escolher a marca do meu Schiller, né? Aqui, a visão desse formulário é entender como que está constituída as CAGs, tá? Informando os Schillers que compõem cada CAG. Então, os dados aqui as informações, os dados de reporte são sempre para os Schillers, tá? Então, vou escolher também aqui a marca, se eu souber, o modelo, se eu souber, ano de fabricação, se eu souber. Se eu não souber, deixa não informado. Quantidade, eu posso ter Schillers que são exatamente iguais, compondo a mesma CAG. Então, vamos por aqui 2. Capacidade térmica em tonelada de refrigeração. Aqui é super importante, esse dado é obrigatório. Vou colocar aqui, por exemplo, 50. E a potência elétrica em quilowatts, tá? Notem que iluminação ele pediu em watts, equipamento unitário ele pediu em watts. Potência elétrica de Schiller é em quilowatts. Então, por exemplo, 40. Opa, 56. E aí, da mesma forma, ele também calcula o COPE automaticamente. Eu posso editar, posso apagar esse campo aqui. Isso aqui é para vocês conferirem se os valores que vocês estão inserindo de capacidade térmica e potência elétrica realmente coincide com aquilo que o fabricante aponta na folha de dados. Tá? Fluido refrigerante é a mesma coisa. Eu vou escolher aqui o fluido refrigerante que eu uso, o tipo de Schiller, se é elétrico ou absorção a gás, e o tipo de condensação. Tá? E aqui a CAG, notem que existe a opção de 9 CAGs. Tá? CAG 1 significa que eu estou reportando os Schillers da minha primeira CAG. Se eu tenho 2, se eu tenho 3 CAGs, é só mudar essa seleção aqui, tá bom? Rotina de manutenção também é uma seleção simples. Funcionamento, por exemplo. Funcionamento médio. E aí eu salvo. Eu salvo a informação. Tudo bem? Sistema central, expansão direta. O raciocínio também é o mesmo. Tipo de equipamento, também ele vai me dar uma lista. Rooftop, splitão, self-contained ou VRF. Ano de fabricação. Quantidade. Capacidade térmica em TR. Potência elétrica. Fluido refrigerante, condensação. Sistema, aqui é a mesma coisa. Sistema 1, né? Sistema 1, sistema 2, sistema 3. Quantos sistemas a unidade de vocês possuírem, tá? Então, estou reportando aqui esse sistema, esse equipamento, para o sistema 1. Rotina de manutenção, também bastante objetivo. E assim por diante, eu salvo as informações. Tudo bem? Dúvidas com relação a como preencher esses dados de HVAC? Nenhuma dúvida? Então vejam que também assim, é bem direto, né? Existem alguns campos que são obrigatórios, mas se você não sabe a informação,
existe uma outra seleção, como não informado ou outros, tudo bem? Se vocês, reforçando, né, se vocês sabem a marca, o fabricante, mas não está na lista, selecione outros e é como sugestão, no próximo campo de modelo disponível, entre parênteses, vocês colocam aqui o nome da marca ou do fabricante, tá bom? Modelo, por exemplo. Tudo bem? Ok. Então vamos agora para a refrigeração. Refrigeração, existe também dois tipos de formulários, para equipamentos unitários, né? Geladeira, frigobar, freezers, e para câmaras frias. Vamos começar aqui para os equipamentos unitários. Então, da lista você seleciona qual o tipo que você quer reportar, vamos supor aqui geladeira, a marca, modelo se souber, volume se souber, não é um campo obrigatório, mas recomenda-se que se preencha o volume, ano de fabricação, quantidade, potência elétrica média, né? Então, potência elétrica nominal informada pelo fabricante. Não é um campo obrigatório. Se vocês souberem, podem preencher. A gente recomenda que preencham também em watts. Se não souberem, existe um dado mais importante ainda, e aqui ele é obrigatório, que é o consumo da etiqueta, aquela etiqueta do Inmetro que vem colada sempre nesses equipamentos. Ali tem um consumo mês, né, baseado num teste padrão do Inmetro, e aí esse dado, eu diria que ele é um dado talvez mais importante do que a potência em watts propriamente dita, né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor 56,4 kWh mês. Nível de etiqueta, né? Essa etiqueta, ela sempre traz ali também a classificação nível, né? Basta também selecionar. Igor, Oi? tirar uma dúvida. Tem umas geladeiras nossas aqui que são um pouco mais antigas, né? Ou seja, não temos mais a etiqueta de identificação da potência e da classificação dela, né? Você tem alguma sugestão de onde a gente conseguiria buscar essa informação? Olha, normalmente, quando a gente acessa o site do fabricante, a gente, mesmo para modelos antigos, ainda existem, né, a informação, ou em manual, se alguém tiver um manual antigo, essa informação é possível achar, tá? Não diria que para todos os modelos, né? Se for um equipamento muito, muito antigo, vai ser difícil achar na internet, mas ainda assim, eu acho que vale a pena tentar. Não, sim. Caso Caso realmente não encontre, né? Tô vendo que aqui o nível da etiqueta é um campo obrigatório e é impeditivo de salvar a informação sem colocar o dado ali. Você acha que ficaria sem a informação, sem incluir esse refrigerador, geladeira nesse desafio? eu ainda faria uma tentativa de pelo menos colocar um consumo estimado. Eu acho que vale a pena, mesmo para, vamos supor, uma geladeira antiga, né? Eu acho que vale a pena, tá? Vale a pena a gente estimar um número, mesmo que ele não seja muito preciso, mesmo que tenha uma incerteza muito grande, mas que pelo menos a gente tenha um registro do equipamento. É melhor do que não ter o registro do equipamento. Entendi. Né? Não ter nada. Entendi. Então, o que você pode fazer com uma sugestão, tá? Pegar um equipamento atual, que tenha aí mais ou menos o mesmo volume, né? E ver qual é o consumo. Vamos supor que o consumo de um equipamento atual seja esse, 56,4. Você tem uma geladeira muito antiga, de 300 litros também, tá? Ela é similar em termos de capacidade.
Bom, obviamente o consumo dela vai ser maior, tá? Então, acho que você pode majorar um pouco aqui, Entendi. tá bom? Não, tá ótimo. Dá para fazer estimativa nesse contexto aí, fazer uma equivalência entre os dois. Não, tá ótimo. Muito Sim, obrigado, hein? imagina. E o nível da etiqueta, né, que hoje é um campo obrigatório, nós vamos tirar essa obrigatoriedade, tá? Porque, como foi mencionado, existem equipamentos antigos que a gente já não tem mais informação. Então, para que essa informação não trave o reporte de dados, a gente vai tirar a obrigatoriedade. Mas quem tiver a informação e puder colocar, a gente recomenda que faça, tá bom? Ambiente é a mesma coisa, né? A gente pode selecionar um ambiente onde esse equipamento, essa geladeira, esse frigobar está, se a gente souber. Se for uma quantidade muito grande e está espalhado pela unidade, aí pode deixar em branco, tá? Entrada em operação, saída de operação, segue a mesma lógica que eu expliquei anteriormente. Tá bom? Então é isso. Câmara fria. Câmara fria, aqui a gente tem aqui tem uma observação importante que eu preciso fazer para vocês. A gente primeiro vai selecionar a aplicação da câmara fria, né? Vou selecionar aqui como exemplo resfriamento. A marca, se eu souber. Modelo, ano de fabricação, quantidade. Vou colocar 2 aqui. Eu tenho duas câmaras iguais que compõem o mesmo sistema. A capacidade térmica aqui, a capacidade térmica total do sistema, ou seja, dessas duas unidades somadas, tá? Diferentemente de todos os outros equipamentos que a gente conversou até agora, né, climatização, refrigeração, né, não importa se é um equipamento unitário ou central, a gente sempre reportava dados técnicos como sendo dados unitários de cada equipamento, mesmo que o registro fosse para um grupo deles. Aqui tem essa pequena diferença. Tá? Os dados técnicos é do sistema que eu estou reportando. Tá? Então, por exemplo, aqui a capacidade térmica, se cada um é 10, vai dar 20. Potência elétrica também do sistema como um todo, também é a somatória. E assim por diante. O volume, tá? O volume total do sistema, vamos colocar aqui, por exemplo, 34 metros cúbicos. Temperatura. O corpo ele já preencheu automaticamente, também. Você pode editar esse dado. Fluido refrigerante. Tipo de compressão. O sistema, né? Eu posso ter aqui até 20 sistemas reportados, cada um deles com uma certa quantidade de câmaras. Rotina de manutenção. Igor, desculpa, uma consulta aqui, Faustino, aqui de Belo Horizonte. Não entendi a questão de que é um sistema, a gente deve considerar um sistema. O que você considera um sistema aí na Câmara Fria? Desculpa. O sistema é um agrupamento, muitas vezes o equipamento que a gente está reportando, né, que são esses aqui que a gente está colocando dados, eles são equipamentos que fornecem, né, o resfriamento para a mesma câmara, para o mesmo volume, né, que a gente está chamando aqui de sistema. Tá? É só uma Entendi. nomenclatura. Ok, entendi. Beleza, obrigado. Então aqui no caso, como a gente tem a visão também do sistema, e aqui o volume é o volume total, a gente sempre vai se referenciar a potência e capacidade térmica como a somatória de todos os equipamentos que resfriam essa câmara. Ok. Tá bom? Valeu, obrigado. De nada. E aí, salvamos a informação e o registro está feito também.
ok? Tudo bem? Alguma dúvida com relação também a esses dois formulários? Tudo bem? Ok. Bom, então a última aba também trata de equipamento. Agora aqui, equipamentos para aquecimento. Ok. O primeiro dado que a gente seleciona é o tipo do aquecedor, né? Então, por exemplo, aqui, vou selecionar aquecedor de passagem para banho, por exemplo. Tag é a identificação, é o nome que você dá para identificar esse aquecedor lá dentro da sua unidade, né? Então, por exemplo, sei lá, aquecedor AQ1, por exemplo, né? A marca, seleciono a marca, modelo, se eu souber, eu preencho aqui, ano de fabricação, quantidade. Aqui, a aplicação, os campos são obrigatórios, eu tenho que selecionar se sim ou se não, né? Então, esse aquecedor de passagem, ou esse grupo de aquecedores de passagem que eu estou reportando, eles são aplicados para banho e higienização? São aplicados para limpeza, esterilização, cocção, né, para cozinha, aquecimento, para climatização? Então, eu seleciono cada uma dessas aplicações. Ambiente, se eu souber onde ele está e tiver aqui na lista, eu posso selecionar, senão eu deixo vazio. Rotina de manutenção, como já vimos. Entrada e saída de operação, se eu souber. Aqui embaixo tem o dado obrigatório. Qual é a fonte energética desse aquecedor, né? Então, aqui, por exemplo, o meu aquecedor, ele é a gás natural. Então, seleciono aqui a fonte energética. E aí, para baixo, existem mais dados operacionais, que não são obrigatórios, mas se você souber, vale a pena preencher. Se tiver, por exemplo, um volume, um reservatório associado a esse aquecedor, qual a vazão média em litros por hora, qual o tempo médio de operação desses aquecedores por dia, né? Quantos dias por ano ele funciona, qual a temperatura de entrada da água, por exemplo, temperatura ambiente média, vou colocar aqui 22 graus, qual a temperatura média programada para aquecimento da água, né? Por exemplo, aqui, vamos supor aqui 42 graus Celsius. Então, eu vou preenchendo esses dados se souber, tá? E aí eu salvo. Como eu selecionei gás natural, ele me lembra, olha, não esquece de ir lá na aba combustíveis, você preencher, né, gás natural com a quantidade e o custo de cada mês desse ano que você está reportando. Do entendi. Existem outros tipos de equipamentos para aquecimento, boiler, por exemplo, né? A mesma coisa, eu vou selecionando, vou preenchendo. Da mesma forma, esse boiler, por exemplo, ele pode ser elétrico, né? Energia elétrica. Então, eu escolho aqui, energia elétrica. Preencho os dados que eu tiver aqui e salvo. E posso fazer isso com outros tipos também. Tá? Por diante. Vou selecionando e vou salvando. E vou fazendo isso até reportar todos os aquecedores que eu tenho. Tudo bem? Uma forma bem rápida, bem simples também. Ficou aqui alguma dúvida com relação ao aquecimento? Como reportar? Igor, a gente tem aqui um sistema de aproveitamento de calor do chiller, um heat recovery.
Como que a gente colocaria isso aqui no formulário? Tá vendo? Ele é utilizado em uma dessas aplicações aqui: banho, limpeza, cocção, aquecimento para climatização. E em banho. Em banho, perfeito. Então a gente seleciona sim aqui. Você pode selecionar ele ele já utiliza o calor, né? Ele faz, na verdade, ele coleta água, ele coleta calor do chiller. Ele na verdade, a água que circula para a água para o banho, né? Ele circula e tem contato com como se fosse uma serpentina no chiller, né? Ele passa por uma serpentina no chiller, aproveita esse calor, né? Toma esse calor do chiller e depois vai para os boilers já pré-aquecidos. Aí vai para os boilers. É isso. Ou seja, já chega nos boilers com pré-aquecido, né? A água chega pré-aquecida. Tá. E aí o boiler, ele sobe um pouco mais, eleva um pouco mais a temperatura. Isso, exatamente. Entendi. Legal. Então, nesse caso, eu entendo que você tem um sistema de aquecimento em 2 etapas. Mas tudo bem. Isso mesmo. Podemos selecionar boiler aqui, né? Os outros dados a gente preenche também, conforme a gente sabe. Aqui embaixo tem um dado importante, que é a temperatura de entrada da água. Então, como a água não vai chegar à temperatura ambiente, 22 graus, vai chegar a 40, mais ou menos. 40. Aí aqui podemos colocar 40 graus. Então, nós sabemos que há uma etapa anterior de aquecimento. Ah, tá bom. Perfeito. E aí esse boiler, ele é elétrico ou ele é a gás? Elétrico. São 3 boilers elétricos em série. Certo. Aí a gente coloca aqui, ó, energia elétrica. Né? Ok. E aqui a quantidade 3. Legal, é isso mesmo. Isso eu já vi em outras unidades também. E aí, normalmente, essas unidades fazem justamente isso, né? Selecionam um tipo final, né? Do aquecedor, a etapa final de aquecimento. E a temperatura aqui realmente é uma temperatura sempre mais elevada, né? 38, 40, 45 graus. Tá bom? Ok, ótimo. Obrigado. Nada. Muito bem. Se eu tentar salvar, olha que interessante, se eu tento salvar também algum formulário onde eu esqueci de preencher ou de selecionar os campos obrigatórios, ele sempre vai me avisar. Né? Olha lá. Rotina de manutenção. E assim por diante. Ô, Igor, se por acaso eu não tiver todas as informações, eu estou no meio do preenchimento da planilha, eu posso salvar e aí depois, antes de enviar, voltar a revisar e arrumar? Se eu não tenho todos os dados obrigatórios, no momento do preenchimento, eu não consigo salvar. Tá. E para editar depois, eu entendi. É como se fosse fazer um pré-preenchimento para depois que assim, continuar, né? A planilha é bem complexa, né? Então, se possivelmente a gente vai abrindo e vai se deparando com questões que a gente vai ter que pesquisar. Não sei se isso tem uma forma mais simples da gente saber o que vai ser pedido antes para poder recolher todas as informações e depois sentar e fazer online. Eu não sei se isso é possível ou de repente, não sei, ela não vai salvar. O problema é que se ela não salva, ela não vai para frente e eu não consigo saber as outras informações necessárias, né? Eu daria uma dica. Eu clicaria aqui em adicionar e dá para ter assim a gente pode dar por exemplo, se eu quero inserir um boiler, né? Aqui embaixo vai abrir as outras opções. Aí a gente dá um print screen na tela para a gente ter as informações que a gente precisa coletar antes
de Isso. fazer o registro. Ah, é uma Então, boa ideia. dá para dar um print screen. Isso já aconteceu comigo também, fazendo o teste no sistema aqui. Então, eu dava um print screen na tela para saber todos os dados que eu precisava. Aí eu buscava as informações e depois fazia o preenchimento. Porque realmente, se faltar um dado, mas ele está num campo obrigatório, ele não vai salvar. Ele vai te dar o alerta que você precisa preencher aquele dado. E enquanto você não preencher, não tem como, tá? E se você preencheu quase tudo, né, e clicar em fechar, aquela informação não está salva, então ela foi perdida. Quando você clica em adicionar de novo, o formulário ele vem limpo. Tudo bem? Mais Tudo alguma bem. dúvida? Agora aqui, desculpa, né? Não, imagina. Mais um jeitinho brasileiro. Se eu não salvar e colocar qualquer coisa, colocar ABC ali, salvar, eu consigo voltar e arrumar? Consegue. É que é um jeitinho para, tipo assim, putz, lá no final é uma coisinha que faltou e eu vou perder todo esse trabalho. Então, não que a gente vá fazer isso exatamente. Eu acho que o esquema do print screen, de fazer uma foto da tela é mais viável, então, e nem começar a preencher antes de ter todos os dados, eu acho que fica melhor, né? Exato. Eu não ia falar isso, mas você falou, dá para fazer, né? Dá para você colocar um valor. Existem alguns valores que o formulário ele não vai permitir. Por exemplo, quantidade zero, né, potência zero, alguns valores que não fazem sentido, ele vai te alertar. Mas se você colocar qualquer outro valor, você consegue salvar a informação. Só tem que lembrar de voltar lá e editar, Isso, é isso que né? eu ia falar, assim, coisas bem pontuais e que a gente marque que vai buscar informação e voltar para arrumar, senão também não é válido todo esse esforço que a gente está fazendo para colocar informação que não é coerente, né? Então, acho que Isso. isso é importante deixar claro. Obrigada, Igor. Imagina. Uma outra, se vocês quiserem saber todos os dados que são requeridos em cada uma das abas, recomendo também que vocês baixem o manual do Desafio Energia para esse ciclo. Então, ele foi atualizado e lá ele tem uma lista de todos os campos em cada um dos formulários, tá? É uma outra forma também de saber todas as informações que são requeridas antes antes de você clicar e preencher. Ô, Igor, se depois, quando você terminar, se você pudesse ir no site e mostrar onde está esse documento, que aí eu acho que era uma coisa importante mesmo, porque Sim, eu já pensei em algumas vezes se eu tivesse. Porque eu não sou da área da manutenção e nem entendo nada de energia. Então, eu vou precisar passar, perguntar para a minha equipe, para eles me darem as informações. Então, se você diz que tem aqui no guia de participação. isso, é isso aqui, ó. Ainda dentro da área logada, quando a Aham, gente volta, aqui, ó, recursos e materiais. Não sei se todos estão vendo aqui o meu mouse, eu estou marcando aqui, ó, sim. no canto direito, né? Recursos e materiais, guia de participação, tá? Ah, Eu vou copiar, eu vou mandar no chat aqui para vocês. não, mas é fácil, é só porque às vezes a gente não navegou muito, né? E não viu que tem. E os documentos são longos, então às vezes você abre, mas não vê que tem exatamente aí essas planilhas que a gente precisa. Muito bom. Isso, é isso aí. Já mandei aqui no chat, é um, é um link que baixa direto o PDF, tá? Esse é o guia de participação. Ele é bem completo, vale a pena vocês baixarem e dar uma lida, tá bom? Bom, voltando lá, alguém mais quer fazer algum comentário, fazer alguma colocação, perguntas? Fique à vontade, pessoal. Nós temos ainda 2 minutos, mas não por isso. Fique à vontade para
tomar o tempo necessário. O importante é vocês tirarem dúvidas e aí já começar o preenchimento, tá? Eu estou à disposição, né? Caso alguém tenha alguma dúvida mais para frente, estou à disposição pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone. Fique à vontade para fazer contato comigo. Sempre que eu puder, eu ajudo, eu respondo. Roberta levantou a mão. Isso, Pode boa falar, Roberta. tarde, Igor. Boa Eu tenho uma tarde. dúvida, por exemplo, o meu hospital tem 2 prédios, né? Então, a unidade 1 e a unidade 2. Eu devo preencher como separado como unidade 1, unidade 2, ou eu coloco tudo na mesma, do mesmo jeito, assim, no mesmo formulário, para os dados ficarem na minha cabeça vai ficar tudo misturado, mas eu não sei como fazer de forma diferente. Essa unidade 1 e unidade 2, ela tem mesmo CNPJ ou CNPJs diferentes? CNPJs diferentes. Diferentes? Tá. Então tem que ser Sim. separado. A unidade Separado, 1, tá. exato. Unidade 1, com o CNPJ dela, né? Ou seja, vai ser um registro, e unidade 2, outro Tá. conjunto de registros. Entendi. Tá bom, então. Eu vou fazer isso. E mesmo a adesão, então tem que ser 2 adesões diferentes? Sim. Acho que sim, né? Tá. Sim, porque se você tem CNPJs diferentes, né? É como se tivesse realmente duas unidades diferentes. Aí eu acho que vale a pena fazer a separação por CNPJ, né? Eu acho que, Tá. assim, do ponto de vista dos dados de energia, eu acho que vale a pena separar. Tá bom, entendi. Não, isso foi uma dúvida mesmo que surgiu pensando nisso, né? São 2 CNPJs. Aqui para a gente, internamente, a gente considera como uma única unidade, eles só são separados por prédios, mas tem 2 CNPJs até mesmo em questão de custo, de tudo isso. Tá bom, então, faço isso. Obrigada. Imagina. Eu vejo que faz mais sentido, né? Agora, você está falando que é tratado como se fosse o mesmo hospital, né? Aí, como que é feito, por exemplo, compra de energia elétrica? Você tem duas faturas diferentes, São faturas diferentes. são tudo separado. As Porque são números compras. diferentes, inclusive uma a gente utiliza só Enel e a outra a gente utiliza outras fontes de energia, ou energia limpa, então eu acho que vou ter que fazer tudo separado até mesmo para ficar mais fidedigno essa informação, né? Do que precisa melhorar em uma e da outra. A fatura de energia elétrica é até possível preencher mais de uma fatura, porque acontece isso, às vezes o mesmo consumidor, ele tem dois medidores, tem vários medidores, né? Agora, como são CNPJs diferentes, eu acho que você vai ter um pouco mais de trabalho do ponto de vista de reporte, mas em termos de dados, assim, de diagnóstico, são equivalentes, né? Vamos deixar assim, em princípio, faria diferente. Eu vou dar uma pesquisada melhor e te falo, tá bom, Roberto? Mas em princípio, eu acho que seria melhor fazer separado mesmo. Combinado. Obrigada. Imagina. A sua unidade qual que é? Hospital Infantil Sabará. Ah, o Sabará, tá bom. A gente acabou de fazer a adesão. Ah, tá bom, legal, que bom. Eu vou dar uma analisada, Roberto, e aí eu te falo. Combinado. Obrigada. Obrigado a você. O Charles levantou a mão também? Igor, uma última dúvida aqui. Após o preenchimento de todos esses dados, né, que é bastante informação e gasta bastante energia da equipe, né? Teria alguma forma de gerar algum relatório do que foi digitado, do que foi passado para o desafio?
Estou falando para registro, alguma coisa assim para nós termos a informação em um único local, não assim numa plataforma, mas em um documento, um PDF, para a gente ter também uma base de comparatibilidade com os próximos desafios, com os próximos períodos. Entendi. Nós não temos agora, mas temos a intenção de colocar isso, de ter um botão onde você clica e você baixa todos os dados, né? Como, por exemplo, numa planilha Excel, alguma coisa assim, já tudo preenchido, né? Ah, legal. Entendi. Hoje Que isso hoje nós ajuda não... bastante. Sim, a finalização é como se fosse um resumo, né? Isso. No final de tudo, um resumo que ficasse mais claro os dados que a gente colocou de uma forma mais simples da gente levar para o gestor e ele entender o porquê é importante que a gente participe do desafio, né? Porque quando a gente leva assim, a gente tem a noção, quando você está preenchendo a planilha, do que você está fornecendo. Mas se a gente tem um resumo, fica legal mesmo. Mas quando a gente preenche, ela faz os cálculos, tal, a gente consegue fazer um PDF disso, será? Fazer mandar imprimir e daí ele gera um PDF? Dá, eu acho que para imprimir, sim, é possível imprimir. Dando um print screen ou salvando a tela, eu vejo que sim, que dá para fazer isso. Eu penso assim, em diferente, sabe? Quando a gente manda imprimir, em vez de imprimir, pede para salvar em PDF. Aí você tem um documento que você Tá. consegue juntar as planilhas, depois você junta o PDF e tem. Pelo menos, não que isso fique elegante, mas pelo menos a gente tem um arquivo compilado do que foi feito esse ano, né? Tá. Eu acho que para frente seria muito legal mesmo que a gente tivesse um resumo, alguma coisa que condensasse todas as informações para que a gente possa utilizar, né, no dia a dia do hospital. Com certeza. Até anotei já a sugestão de vocês. O nosso intuito, sim, é sempre aprimorar, né, essa ferramenta. E eu creio que sim, eu acho que para uma próxima etapa a gente pode implementar isso, né? Um botão para que seja impresso, né, ou salvo em algum tipo de arquivo, tudo aquilo que foi preenchido de uma forma organizada, né? Então, já anotei aqui, nós vamos pensar nisso, tá? Com certeza. Beleza, obrigado, Igor. Obrigado a vocês. Mais alguma pergunta, sugestão, comentários? Depois de vocês preencherem tudo, é importante clicar nesse botão aqui, ó, submeter os formulários do ano de 2022. Tudo bem? Então, durante o preenchimento, não tem problema, vocês podem deixar assim, mas quando vocês acharem que está finalizado, está ok, aí é só clicar nesse botão verde para daí a gente salvar, né? Os dados já estão salvos, né? Mas para a gente, digamos assim, completar esse ciclo de preenchimento. Ô Igor, mais uma dúvida. Equipamentos de grande porte, como tomografia, raio-x, esses que consomem bastante energia, né? Eles estão fora desse desafio, pelo que eu estou enxergando, mas eles são, vamos dizer assim, os grandes vilões, né? Como é que ficaria eles para o futuro? Tem alguma perspectiva de serem adicionados futuramente? Tem sim, tem essa perspectiva também. Na planilha de apoio que nós tínhamos até o ano passado, existe uma aba que capturava essas informações, né, dos tomógrafos, esses equipamentos que são bastante potentes. Para essa primeira etapa da ferramenta, a gente não colocou esses equipamentos, mas para uma segunda etapa eles vão entrar também, tá? Eles também vai ter uma aba específica para esses equipamentos médicos, né? Equipamentos para o serviço de saúde propriamente dito. É de grande porte, né? E de grande Entendi. porte, né? Exato. Entendi. Tá ótimo.
Tudo bem? Mais alguma pergunta, algum comentário? Vocês estão satisfeitos com o bate-papo? Deu para tirar dúvidas? O que Com que vocês certeza. acham? As- Tá mais Virou fácil ou mais tá mais dúvidas, hein? difícil que a planilha? Tirou mais Virou mais dúvidas? dúvidas. Ah, gerou mais dúvidas. Não, Não virão era... mais dúvidas. Virão mais virão mais dúvidas aí. dúvidas. Sim, Com sim. certeza. Não, eu estou à disposição, tá? Fiquem à vontade. WhatsApp, telefone, e-mail, do jeito que vocês preferirem, eu estou à disposição. O ciclo de reportes se encerra dia 31 de julho, né? Então nós temos aí um pouco mais de 3 semanas. Creio que seja um tempo razoável para fazer o reporte, tá? Não peço assim que vocês não comecem, né? E depois finalizem e não parem no meio do preenchimento. Então, quem começar, eu estou aqui para apoiá-los, para dar essa motivação para vocês irem até o preenchimento final. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ajudado, né? O nosso contato não finaliza aqui nesse bate-papo, né? Como eu falei, eu estou à disposição. Então, surgindo mais dúvidas, nós estamos juntos aqui para tirar dúvidas e fazer esse preenchimento dar certo. Tudo bem? Então é isso. Eu agradeço bastante a participação de vocês, né? Espero que tenha ajudado e estou à disposição, tá bom? Muito obrigado pela participação, agradeço também os meus colegas aqui do PHS pelo apoio e é isso. Uma boa tarde a todos. Até breve. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada, até mais. Boa tarde, até mais.